Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é o Pensando Oculto, novos temas, apometria, parte 2. Olá, Tati. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Arnaldo. Tudo Olá, bem? Larry, tudo bem? Arnaldo, por favor, comece, por favor, o nosso especial aí com a Tati. Parte 2, apometria. Tati, tudo bem com você? Tudo bom, Arnaldo? E você? Tudo bem? Seja bem-vinda a Obrigada. mais um vídeo do canal A Verdade com Larry. E essa é uma continuação, é a parte 2. Então, por favor, fique à vontade e faça sua explanação sobre o seu trabalho, sobre o seu ponto de vista, né? Sobre o assunto. Pode ficar à vontade. Obrigada, Arnaldo. Olá, pessoal. Primeiro eu vou pedir desculpa, porque eu tô um pouco sem voz hoje, então vai dar umas falhadas aí. E, na verdade, essa parte 2 demorou um pouco também, né? Então, vou só retomar. Eu faço um trabalho de atendimento com apometria, né? Eu também sou reikiana, taróloga, e a apometria, ela funciona em dupla, né? Faço um atendimento com uma parceira minha de trabalho, e ela, basicamente, a apometria, ela serve para tirar bloqueios, né? E traumas, coisas que não estão andando na vida, né? E muitas vezes questões que a pessoa já tentou resolver de outras formas e não achou saída, né? E aí acaba procurando a apometria, que basicamente ela atua no campo energético, né? E nos corpos, desdobrando os corpos astrais da pessoa. Então ela age de uma forma muito ampla, né? Ela pode agir tanto na parte emocional, quanto física, quanto mental, quanto espiritual. Então, uma técnica bem completa, que veio a partir do espiritismo, né? Foram médicos, um médico espírita que desenvolveu essa técnica da apometria, e ela é aplicada até hoje, em questões que podem envolver, inclusive, questões com vidas passadas, com obsessores, né? Com coisas que, vamos dizer, a gente não tem tanto controle no dia a dia, né? E às vezes um trauma lá, né, do passado está ainda atuando na sua vida e fazendo com que algo não vá para frente. Então a apometria, ela vai limpando isso, ela vai desatando nós para que a vida, a questão fique mais fluida, né? Resumindo bem, acho que é isso. Arnaldo, Tati. Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. Sei que o Arnaldo tem outras questões aí que ele quer falar. Deixa eu te perguntar o seguinte. Eu já vou começar com uma coisa que eu já tinha conversado com você um tanto antes, mas que me veio porque, às vezes, é óbvio que eu não trabalho só com tarô, eu gosto muito de religião comparada, como eu já falei, gosto de outros estudos, e a gente tem a questão eu vou chamar de caldo de cultura ateu por determinados grupos. Então, você tem, por exemplo, o ateu, que ele é ateu não militante, mas ele é ateu com ele mesmo, tá? E você tem também o pessoal da ateia, que é um pessoal militante de fato, tá? Do ateísmo, que alega que tudo a gente tem que pensar exatamente na questão química né, física e acabou e tudo mais. E face a isso, você tem situações e situações de uma pessoa que tem um familiar que é ateu e aí fica uma pergunta que me veio, tá? Você parece que tinha falado anteriormente, eu já estou querendo adiantar o serviço para a gente tentar teorizar a coisa, tá? Uhum, Você me perdoa já adiantar um pouco, né? Que você imagina. falou só para a gente já deixar a coisa mais redonda. Você tinha falado para mim que o trabalho de apometria ele tem que ter, no mínimo, a anuência da pessoa. A Uhum, aceitação da pessoa, você vai passar por isso.
certo? Certo. Então não dá para fazer como por exemplo, como a radiestesia, que como ele é à distância, você em tese pode fazer para outra pessoa. Na verdade, assim, eu e a Mari, que é minha parceira, na verdade, o nosso atendimento mesmo, ele quando a gente faz a sessão, a pessoa não está presente, né? Ela não assiste o que acontece. O que a gente faz é fazer uma conversa com ela antes, para saber qual é a questão que ela quer tratar. Aí a gente faz a sessão sem ela, a gente faz essa conversa, inclusive, online, faz a sessão sem que ela esteja vendo, e depois da sessão a gente dá um feedback, e aí a gente faz todo um acompanhamento por 30 dias com essa pessoa, para saber como ela tá, o que ela tá sentindo, né? Então, assim, nem é tanto a questão da distância, porque o nosso atendimento por regra, à distância, né? O que acontece na apometria é que ela vai mexer no campo energético da pessoa, né? Então, é diferente, por exemplo, até o tarô ainda tem isso, né? Mas vamos dizer, o reiki, por exemplo, que a gente manda à distância, eu sempre trabalho com a permissão da pessoa. Mesmo um reiki, por exemplo, eu nunca vou mandar se a pessoa não está ciente que ela vai receber. Mas, por exemplo, o reiki, no caso, a pessoa está acamada, inconsciente, eu posso mandar um reiki para ela, até porque, assim, se aquela energia não for útil para ela, não vai mexer ali, não vai fazer efeito, vamos dizer assim. A apometria, a gente começa a apometria desdobrando os corpos astrais da pessoa, ou seja, os terapeutas se conectam diretamente, energeticamente falando, com o campo energético da pessoa. Então, não tem como fazer sem que a pessoa tenha ciência e concorde plenamente com isso, porque a gente está mexendo em algo muito profundo, né? E com técnicas e questões muito profundas. Então, a gente não tem nem permissão da espiritualidade mesmo para fazer isso sem que a pessoa... Eu não consigo entrar no campo de alguém sem que ela me abra essa porta. Então, a princípio... Então, por exemplo... Então, desculpa te interromper, porque agora me veio uma dúvida em cima do que você está falando. Pode falar. É o método Larry. Você começa a falar, eu acho um negócio... Opa, peraí. É bom, porque senão eu não paro também, então... Eu faço assim, para tudo, porque agora tem um negócio para perguntar. Agora me veio a dúvida. Então, peraí, eu vou voltar no meu caso em tela. Entendeu? Os seguidores do Larry querem saber o seguinte. As seguidores do Larry querem saber o seguinte. Eu tenho um ateu, Deus que me livre, teve um acidente, ele está em coma. Uhum. Eu sou o pai, a mãe, ou eu sou um irmão desse ateu. Eu gosto da apometria. Eu sempre usei a apometria, o reiki, com coincidência ou não, com a Tati Espírito Livre. Uhum. Aí essa pessoa, esse irmão, chega em você, Tati, o que dá para fazer com o meu irmão que sempre foi ateu e está em coma? Nada. Uhum. Desculpa ser desafiador assim, Imagina. Mas não leve a mal. Eu estou querendo melhorar. Eu quero que você traga aqui essa sua forte sabedoria para a gente ver para o nosso pessoal aqui saber o que acontece. Vamos lá. Eu acho que aí tem duas questões. Primeira, a questão dele ser ateu, teoricamente, não interfere em nada, tá? Porque a apometria, ela não tem, apesar dela vir de uma base do espiritismo, ela não tem ligação nenhuma com nenhuma religião, inclusive com o fato de não ter religião. Então, assim, qualquer pessoa de qualquer religião pode aplicar não, né? Receber a apometria, tá? Então, o fato da pessoa ser ateu, né? Ateia, não sei qual é o feminino de ateu. Ateu ou ateia, né? O homem ateia, né? Para o masculino, ateu, para o feminino, ateia, enfim. O fato dele ser ateu não interfere nisso. O que eu acho que talvez seja uma questão é assim, a apometria, ela mexe com, não obrigatoriamente, mas ela mexe com vidas passadas, com obsessores,
com subpersonalidades da pessoa. Então, Certo. talvez um ateu não acredite nessas coisas, né? Por exemplo, na reencarnação, né? Fale, não, talvez para uma pessoa que é ateu não faça sentido a apometria por causa disso, né? Porque aí a gente vai falar, a gente acessou uma vida passada sua e foi lá que aconteceu tal coisa que tá te impedindo aqui. E às vezes a pessoa vai falar, mas eu nem acredito nisso. Então, tipo assim, a apometria já parte do pressuposto que a pessoa tem que crer nessas coisas, né? Tá. Mas não que ela tenha que seguir uma religião. Se ele é ateu falar, eu só não acredito em Deus, mas eu sou uma pessoa aberta, eu, na verdade, acho que pode ser que aconteça qualquer coisa aí no mundo espiritual, não tem problema nenhum, né? Esse é um ponto da questão de ser ateu. Esse é um ponto. Agora vamos lá. De O volta. outro ponto que você deu esse Isso. exemplo da pessoa estar em coma, Isso. não tem como. Primeiro, não tem como fazer apometria com a pessoa inconsciente, Tá. porque é isso, a gente tem que acessar o campo energético dela. Então, com uma pessoa inconsciente, a gente não sabe nem o que a gente vai encontrar lá, onde que a gente está entrando. A pessoa tem que, conscientemente, dar a permissão para a gente Tá. acessar o campo dela. Então, uma pessoa em coma, por exemplo, não dá. Tá. E também eu acho que a apometria, ela trata, ela pode ser utilizada terapeuticamente, por exemplo, todo mês você fazer uma apometria, mas ela trata uma questão em si. Então, por exemplo, para uma pessoa que está em coma, ela teria que trazer, mas qual é a questão que ela quer trabalhar? Tipo, talvez o porquê ela sofreu aquele acidente, mas enquanto ela está envolvida com aquilo, não dá para a gente mexer, entende? Então, por exemplo, no caso de uma pessoa em coma, daria para mandar um reiki, que é uma energia, né, Tá. de luz, para que aquela pessoa melhore. Aí, quando ela sair do coma, e se ela quiser falar, não, eu quero fazer uma apometria porque eu acho que esse acidente de carro que eu sofri foi um ataque energético. Aí, Certo. beleza. Aí a gente faz, mas Tá. ela tem que estar consciente. Uma pergunta, desculpa, eu sei que é lateral, mas eu acho que é pertinente para as questões espirituais que você mexe. Eu vou te perguntar, é óbvio que também não é diretamente relacionado à apometria, mas é perto. Uhum. Neste mesmo caso, você falou que dá para mandar o reiki para essa pessoa em coma, independente de ser um ateu ou não na consciência, certo? Certo. Uma pergunta, no caso da radiestesia, a coisa é parecida? Olha, eu não vou, assim, eu vou te falar o que eu acho, mas já vou me justificar aqui. Eu não entendo tanto, não é que eu não entendo tanto de radiestesia, porque ela está ligada à apometria, Certo. mas eu nunca estudei Tá. focada à radiestesia, então eu não tenho os parâmetros da radiestesia totais para te responder isso, tá? Mas aí, achismo meu da experiência que eu tenho até hoje. Tá. Eu acho que a radiestesia, você se conecta ao campo da pessoa, porém em níveis diferentes. Então, por exemplo, você consegue fazer um envio de energia ali, ou fazer algumas perguntas para o pêndulo, por exemplo, sobre essa pessoa, mesmo ela estando em coma. Por exemplo, eu consigo tirar um tarô, né? Claro, aí também, né? Depende da situação. Mas você consegue se conectar, não é porque a pessoa está inconsciente que você não consegue se conectar com ela. Porque o reiki também é uma conexão. Só que é diferente, porque assim, eu acho que são técnicas que elas podem não responder. Tipo assim, se a pessoa não, se o reiki não é para chegar nela, vamos supor, se ela está nessa situação porque ela teve que passar por isso e ela precisa ficar em coma, o reiki não vai tirar ela do coma, mas assim, ela tem que passar por esse desafio, o reiki não vai fazer efeito. Eu até posso mandar, né, mas não vai. Se o tarô eu perguntar alguma coisa que não é para ser respondida, ele não vai aparecer nada. Agora, a radiestesia também, eu acho que talvez ali não tenha uma resposta. Agora, a apometria não. A apometria a gente vai entrar e vai mexer. Não acontece de não vir nada na apometria. Se acontecer é porque não era para mexer mesmo. Então, tipo, já para que já está errado. Tá, entendi. Uma pergunta.
ainda dentro desse caso que nós estamos explorando bem esse caso, do acidente de carro, e tá a pessoa em coma, e o irmão procura você, e por aí vai. Você acha que você poderia, através do tarô, agora já estou perguntando para a Tati, espírito livre taróloga, e eu como tarólogo aqui, eu quero trocar uma ideia com você aqui, para os nossos seguidores. Você acha que é possível, através do tarô, você detectar se esse acidente foi um trabalho mandado, se estava dentro do karma da pessoa, se tinha uma forte, vai ter que passar mesmo, ou não? Isso é uma coisa interessante, que óbvio, aí eu já estou perguntando, eu estou saindo um pouquinho da apometria, nós já vamos voltar para ela, mas eu estou perguntando do tarô, porque eu sei que eu acabei dando um exemplo mais complexo para a gente falar melhor, né? Para a gente descrever melhor a questão aí para o pessoal. O que você acha? É uma ótima pergunta sua, na verdade. Aí eu acho que assim, cada tarólogo também age de uma forma, né? Eu, particularmente, não gosto de tirar tarô para terceiros ou para pessoas que estão sem a consciência. Eu não gosto de fazer nenhuma terapia sem o consentimento da pessoa, pelo menos a ciência da pessoa, tá? Então, principalmente nesses casos de saúde e tal. Por quê? Se, por exemplo, essa pessoa que estava lá em coma melhora, e aí vem me fazer uma consulta e falar, olha, eu queria entender por que eu sofri esse acidente, beleza, eu não vejo problema nenhum. Agora, por exemplo, se é um familiar da pessoa que me procure e fala, olha, eu queria entender por que aconteceu isso com ele, eu, particularmente, não atenderia no sentido assim, de falar, olha, isso é uma consciência dele, né? Eu sei que a família fica aflita, mas assim, primeira coisa é isso, ele não está consciente. E segunda coisa, eu sempre penso assim, no que essa informação vai ajudar nesse momento? Entende? Porque, tipo assim, se eu tiro o tarô e vejo que, sim, ele estava ali, vamos supor, vou dar um exemplo chulo, estava ali pagando um karma, ele tinha que passar por aquilo. Como que eu vou falar isso para o familiar? Primeiro que é uma informação totalmente particular dele, né? E segundo, o que a pessoa vai fazer com essa informação? Ela vai ficar mais desesperada, porque, ai meu Deus, então ele não vai nunca sair desse coma, porque, entendeu? Então, nessas situações muito delicadas, eu não costumo mexer, eu particularmente. Agora, eu sempre sou da opinião, aí também funciona assim comigo. Eu acho que você consegue, na verdade, ver qualquer coisa no tarô. Se não é para você ver aquilo, vão sair cartas que não fazem sentido nenhum, que você olha e você fala, tá, já entendi que não é para eu mexer aqui. Aí também em particular meu, entendeu? Mas eu, nesse caso, eu não mexeria numa situação dessa. Morte, por exemplo, né? Às vezes a pessoa, eu tô com a minha avó acamada não sei quanto tempo. Ela vai partir logo? Eu não respondo essas perguntas, porque... E outra, eu acho que vai muito além de mim, vamos dizer assim, entendeu? Às vezes na apometria isso também acontece. A gente chega em lugares que a gente fala assim, tá, a gente tem permissão para mexer aqui? Não, aqui não é para mexer. Ou não é para falar com fulano que apareceu ali, não quer papo com você. Beleza. Tipo, não é para eu ir lá ali, porque tem uma coisa muito maior do que o meu entendimento de ser humano consegue chegar. Então, eu respeito isso. Mas aí é uma coisa bem particular minha, assim. É uma coisa, como você falou no começo, que vai de tarólogo para tarólogo, de certa forma. Sim, tem gente que lê, você pergunta, minha avó vai morrer semana que vem, a pessoa tira uma carta e fala sim ou não, na lata, assim. Eu não gosto de fazer isso. Tá, entendi. Né? Eu já nem gosto de responder sim ou não, eu já gosto de ver uma coisa mais ampla, né? Mas é particular de cada um mesmo, e não tem certo ou errado, né? Entendi. É a forma de cada um trabalhar mesmo. Entendi. Não, mas, enfim, tá respondido, é óbvio que você foi... Estou até te agradecendo, porque você foi bastante clara em relação tanto à questão da apometria, como a sua visão, sua prática, sua conduta em relação ao tarô. Beleza, ok.
Arnaldo, como é que você quer fazer? Você quer entrar já com perguntas? Tati, você quer explanar mais alguma coisa em relação à apometria de maneira livre? Eu gostaria de começar, tem algumas perguntas aqui, gostaria de já fazer a primeira pergunta, já faz um primeiro aquecimento. Tá, Sim. só um minutinho, Arnaldo. Então, Tati, você tem mais alguma coisa que você queira explicar melhor em relação à apometria, algum caso diferente? Eu acho que a gente pode entrar nas perguntas, porque Tá. na parte 1 a gente falou bastante também, até se o pessoal quiser conferir, né, ver a parte 1, e aí, porque acho que nas perguntas a gente vai conseguir aprofundar também, então acho que, por mim, pode tocar o barco aí, Arnaldo. Certo. Então, tá bom. Então, vai em frente, Arnaldo. Obrigada. Certo, Tá. muito bem. Então, a primeira questão seria: quais são as diferenças fundamentais entre o espiritismo kardecista tradicional e a apometria? Seria mais uma questão filosófica ou doutrinária? Vamos lá, eu vou sempre por partes, né? Não Vamos tem por problema nenhum, partes. Tati. Siga o seu ritmo. Você é da gente aqui. Não tem problema. Primeiro, obrigada. Primeiro que, de novo, né, vou fazer um parênteses aí, porque eu também não conheço tanto o espiritismo kardecista, nunca já estudei, mas não a fundo, tal, então me perdoem se eu falar bobagem, tá? Mas a diferença, assim, é que a apometria, ela é uma técnica que surgiu com base no espiritismo. Por quê? Porque a apometria, ela parte desse princípio do processo reencarnatório, né, que a gente não está vivendo só essa vida aqui, morreu, acabou, né, existe uma sequência, né, acredita em karma, em dharma, inclusive, né, em que essas vidas passadas que a gente teve influenciam a nossa vida atual. Então, assim, a base da apometria é espírita, não tem como dizer, né? Apesar do que eu falei antes, ela não é obrigatoriamente exclusiva do espiritismo, né? O atendimento pode ser feito para qualquer pessoa, mas a base dela é essa, né? Se é uma questão mais filosófica ou doutrinária, você pergunta da diferença dos dois ou a própria apometria, assim? Essa diferença, você disse, é uma questão mais filosófica ou doutrinária, né? Certo. No caso, tanto o kardecismo, né, quanto a apometria, elas teriam uma filosofia de vida ou teriam assim uma doutrinação, por exemplo, um modus operandi, tem que seguir tal ou tal caminho? Elas são parecidas nesse sentido, só que com, vamos dizer, regras diferentes, né? A apometria, ela não tem uma doutrina porque ela é uma técnica. Ela não é uma religião ou uma filosofia, né? É uma técnica terapêutica. Então, ela, na verdade, eu falei que é parecida porque existem leis que regem a apometria. Eu acho até que talvez esse nome leis nem seja tão bom, porque aí parece mesmo, né, que para você ser um apômetra, você tem que seguir como se fosse uma doutrina mesmo, né, como se fosse uma cartilha. Como se fosse um manual. Como se fosse um manual, mas na verdade não é. Essas 13 leis da apometria, elas acontecem durante o atendimento, tá? Então, vamos supor, vou fazer um paralelo com o reiki. O reiki, como se ele tivesse assim, primeira lei é a de conexão dos campos, aí a segunda lei é de captação da energia do universo, aí a terceira é de envio da energia. É como se fosse o passo a passo da técnica, né? Por isso que eu falo que talvez esse nome lei não seja tão bom, porque parece que é uma coisa que, tipo assim, eu sou da religião apômetra e eu tenho que seguir isso aqui na minha vida, não é assim. Então, ela é diferente do espiritismo, que é uma doutrina e até uma filosofia, né? Porque ela é uma técnica, mas ela tem as regrinhas dela lá, inclusive éticas e morais também, né? Como Tati, ética, né?
Tati, desculpa, eu só queria não interromper, mas querendo ajudar. Será que, se eu estiver errado também, você me corrija, tá? Mas às vezes me dá a impressão, e eu sou de fora, tá? Eu não sou apômetra, eu tenho um contato de apometria com você, com o que você tem falado, tá? Às vezes me dá a impressão que a apometria é o seguinte, ela entende que o mundo espiritual, da maneira como os kardecistas entendem, ou pelo menos próximo do que eles falam, tá? É um fenômeno da natureza, é um fenômeno natural, tá? E é como se você estivesse trabalhando com a natureza. Ou seja, a apometria é uma técnica através do qual você vai trabalhar a natureza espiritual, que é composta, óbvio, tem o karma, tem o dharma, tem a questão espiritual, tem o obsessor, tem o espírito bom e ruim, enfim, né? Tecnicamente, né? A pessoa que está meio perdida, enfim. Tem a questão das energias. E aí, na verdade, é como se fosse uma técnica em cima disso. Isso, basicamente isso. Entendeu? E que é diferente do espiritismo, porque o espiritismo, ele te direciona para determinada questão, já te doutrinando. A apometria, não. Que nem você mesmo bem falou. Se eu for um evangélico, né? Eu sou um neo-evangélico, eu sou um evangélico de uma igreja X. Mas eu falo, olha, eu quero passar pela apometria. Eu aceito passar. E aí, como você mesmo falou no começo aqui da nossa conversa, tendo a aceitação da pessoa, vocês fazem o tratamento à distância, você e a sua... esqueci o nome. Mariana. Enfim, a outra apômetra, né, a Mariana, vocês duas fariam o tratamento de apometria na pessoa, mesmo ela sendo um evangélico, que aceitasse isso. Eu sou um bandista, mas eu quero passar por um tratado de apometria. Eu sou do candomblé, mas eu quero passar, enfim. Não, eu sou budista, mas eu aceito passar. É isso que você entendeu? Então, eu percebo que é diferente, porque o kardecista, não. O kardecista, ou você é kardecista, ou você não é. Isso. Porque essas todas que você citou são religiões ou filosofias, né? Sim. Então, é diferente. A apometria, ela é uma técnica. A diferença é isso. Ela usa a base do espiritismo, porque na apometria a gente trata dessas questões que existem na crença do espiritismo. Então, na verdade, a apometria saiu do espiritismo, né? Exatamente, vamos dizer, ela nasceu do espiritismo. Foi um médico espírita que criou a apometria. Então, ele criou baseado nas crenças dele, baseado no que ele via acontecer num hospital, né? Então, ele percebeu, ao começo disso, né? Ele percebeu que os doentes melhoravam quando ele dava alguns comandos verbais, né? Então, e como ele era espírita, ele era médium, né? Todo mundo é médium, mas assim, ele desenvolveu. Então, ele se conectava com o paciente, vamos dizer assim, pela medicina e também pela mediunidade. Então, ele começou a perceber que ele dando esses comandos e esses impulsos energéticos, o estalo que a gente usa, ele se conectava numa outra frequência com aquele paciente e ele dava comandos de tipo, vamos supor, vou dar um exemplo bem chulo também. Você está sentindo essa dor porque você teve um trauma, você não precisa sentir isso agora. E aí ele dava os impulsos como uma hipnose. E aquilo fazia a pessoa melhorar. Então, a apometria, ela vem de uma base espírita, e o que a gente estuda, inclusive, é bastante coisa do espiritismo, para saber lidar com essas questões, tá? Mas ela não tem não é uma doutrina, é uma técnica que nasceu. Como, por exemplo, sei lá, o benzimento nasceu do xamanismo, nasceu das culturas indígenas, mas não é, o benzimento é uma religião, não, é uma técnica que saiu desse lugar de uma filosofia, vamos dizer assim. Ótimo. É isso. Eu posso desenvolver? Fica à vontade, o Arnaldo que manda. Até para ficar emocionante, tem
Tem uma seguidora que está sabendo que a gente está gravando aqui, e ela perguntou se é possível mandar pergunta, e ela está escrevendo a pergunta. Claro! Vai ser um negócio quase um ao vivo. Manda, adoro. Ela está escrevendo aqui, ela perguntou, é possível ainda? Nós dois esquecemos, eu falei para ela, ó, vai ter uma gravação, eu avisei a pessoa, e ela... Mas deixa eu só desenvolver uma coisa, que eu quero te perguntar uma coisa. Eu vou perguntar uma coisa, você tem todo o direito de falar, olha, não sei nem quem é a pessoa, tá? Beleza? Tranquilo, fica sossegada. Mas eu vou te perguntar, tá? Você conhece o Valdo Vieira? O espírita Valdo Vieira? Não. Desculpa, por causa disso que eu ia perguntar para você. Por quê? O que acontece? O Valdo Vieira, ele foi um espírita que em um momento rompeu com o espiritismo, kardecismo oficial, e ele super desenvolveu a questão da projeciologia, da viagem astral. Tá. Então, ele chegou a montar... Hoje ele tem um centro aqui no Brasil, forte, sediado em Foz do Iguaçu, que é quase um negócio mega, é quase uma cidade da projeciologia e da viagem astral. Então, eles têm palestras. O Valdo já foi para outro... que eu me lembro, ele já faleceu, já foi para outro nível, né? Para outra esfera. E ele tem, inclusive, não é nem um dicionário, acho que é uma enciclopédia de projeciologia, e ele foi indo por esse caminho, e nesse caminho ele acabou rompendo com o kardecismo tradicional. Você me perdoa, eu falei porque eu não sabia se você conhecia ou não a figura do Valdo Vieira. Não conheço. Tá. Eles têm, inclusive, esse instituto, cuja sede nacional é em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu só perguntei porque, eu sei que é diferente, é uma outra questão, mas faz parte também de um movimento que saiu do espiritismo, tá?